se eleita, qual o seu principal foco na gestão do município de João Pessoa? Bom dia, Daniel, bom dia, Karine, bom dia a todos que estão em casa, que estão aí se deslocando para o trabalho nos seus carros, né? Dizer que é muito importante esses espaços, né, de entrevistas, né, de debates que são propiciados pelas emissoras, porque infelizmente esse processo eleitoral é extremamente injusto, né, enquanto os partidos da burguesia, enquanto partidos que detêm o poder têm um tempo de TV, têm mais condições do que nós, partidos da classe trabalhadora. Então essas entrevistas são muito importantes para nós. Com relação à sua pergunta, eu diria o seguinte, que a nossa candidatura é uma candidatura de uma alternativa socialista e revolucionária para a cidade de João Pessoa. A gente quer, na cidade, inverter a lógica dos governantes que aí passaram e que aí estão. A gente quer governar João Pessoa para os trabalhadores, para o povo pobre, para os negros, para as mulheres, né? Inverter a lógica. A gente quer uma João Pessoa que esteja a serviço da classe trabalhadora, pautado essa gestão em conselhos populares, organizados a partir dos bairros, né, a partir das comunidades, e esses conselhos populares é que vão pautar a Câmara Municipal, que vão pautar a nossa gestão na Prefeitura de João Pessoa. Então, é um governo dos trabalhadores para os trabalhadores na cidade de João Pessoa. E como tem sido esse trabalho de campanha até o momento, nessa parte da história que a gente está de pandemia, que não pode haver aglomerações, existem regras a serem cumpridas, como é que vocês têm trabalhado nesse sentido? Primeiro entender que a gente precisa ter uma certa responsabilidade com o outro, né? É inadmissível o que alguns candidatos têm feito, aglomerando pessoas, né? Permitindo que essas pessoas estejam, né, em uma situação de risco de transmissão do Covid-19. Então a gente tem muita clareza com relação a isso. Nossa campanha ela vai priorizar as redes sociais, entendendo que a classe trabalhadora nesse momento é a que mais sofre, porque quando acometido pela doença, o acesso à saúde lhe é negado em sua maioria, o acesso ao sistema de saúde lhe é negado em sua maioria, enquanto esses candidatos que estão aí aglomerando as pessoas, né, têm todo o aparato de saúde ao seu dispor. Então, mais do que nunca, nós condenamos esse tipo de prática, né? Inclusive o TRE indicou nos próximos 15 dias, né? Não ter aglomeração, não ter passeata. Então, a nossa candidatura, a candidatura que prioriza as atividades virtuais, inclusive convido a todos a nos acessar, o nosso Instagram, o nosso Facebook, onde a gente vai estar dialogando com a população, dialogando com os trabalhadores, com o povo pobre dessa cidade. Por falar em pandemia, a saúde pública já vivia uma dificuldade muito grande aqui em João Pessoa, por exemplo. Temos a situação do trauminha de Mangabeira, que chegou a ser interditado eticamente pelo Conselho Regional de Medicina. Isso é uma situação antes da pandemia. Isso. Depois, isso ainda vai ser agravado com toda a demanda que ficou presa, das pessoas com medo de sair de casa para continuar tratamentos de saúde, além da própria questão da Covid-19. Qual o seu plano para lidar com essa situação, que será certamente uma grande dificuldade em toda a gestão a partir do próximo ano? Primeiro entender que saúde na nossa cidade, os governos que passaram nunca foi prioridade, como você mesmo colocou. A situação do trauminha é anterior ao Covid, né? Então, a situação de precarização, é um equipamento que não sofreu nenhum reparo nem reforma, equipamento se deteriorando, uma escassez de médicos, escassez de profissionais de saúde naquele equipamento, e mais do que nunca na pandemia, por mais que fossem a TV dizer que iam ampliar o sistema de saúde, ia ter mais leitos, a gente não está vendo isso, né? Então, e aí, para depois da pandemia, como você colocou, a gente tem uma situação de represamento, mas também tem as sequelas dessa doença. Ou seja, muitas pessoas, né, estão tendo dificuldade depois da doença com problemas de saúde que ficou. E a gente não tem um sistema de saúde que garanta
para a população, para o povo pobre. A gente precisa mudar essa realidade, né? Construir um sistema de saúde estatal que dê direito a todos, saúde pública de qualidade. A gente tem que acabar com essa farra das iniciativas privadas, e principalmente acabar de que o pobre não tem direito à saúde enquanto o rico tem. A gente tem que acabar com essa lógica de que só quem tem dinheiro tem direito à saúde. Então, a gente precisa inverter, e a Prefeitura de João Pessoa, na nossa gestão, vai ter essa política de fazer saúde para todos, um sistema de saúde estatal que garanta saúde pública de qualidade para toda a população. A gente vem acompanhando os processos de flexibilização da economia, mas algumas categorias reclamam que ainda não foram contempladas, como, por exemplo, as pessoas que trabalham na educação, as pessoas que trabalham com eventos, com shows. A gente acompanhou essa semana protesto dos motoristas de vans escolares. Se a senhora fosse prefeita nesse momento, como é que a senhora conduziria esse processo de flexibilização e a relação com essas categorias? Primeiro dizer que, como é professora, de que o retorno às aulas é colocar nossas crianças numa situação de risco, os profissionais de educação numa situação de risco e a família dos nossos alunos, porque você vai aglomerar dentro de uma sala de aula 40, 50 alunos. Né? O nosso sistema educacional não comporta e nem tem estrutura para ter um retorno às aulas. Dizer que, com relação a esses trabalhadores, o grande problema é que os governos não socorreram os trabalhadores. Deixaram os trabalhadores numa situação extremamente difícil. Né? O auxílio emergencial é irrisório, é ridículo. Uma cesta básica hoje em João Pessoa chega a R$450, né? Então, R$600 não garante que as pessoas fiquem em isolamento social sem que ter, né, perdas econômicas, ou sem tendo o direito a comer, a viver. Então, a gente precisa entender que não é flexibilizando e colocando as pessoas em risco, voltando às aulas, que a gente vai garantir a vida nessa cidade. Os prefeitos, os governadores e o governo federal precisam socorrer o povo pobre, que desde o início não fez. Né? Então, a gente precisa entender que a gente está numa situação de pandemia e que precisa dar, né, condições para que as pessoas continuem vivas. O retorno, a gente tem visto nos países aí, como Itália e a Espanha, o boom recente. Né? A gente, inclusive, tem países voltando à questão do isolamento social de forma mais rígida, porque a pandemia continua aí, o vírus continua circulando. A gente teve toda uma atitude que fez com que houve uma diminuição da transmissão. A gente não pode agora abrir tudo de forma irresponsável. A gente tem hoje mais, a quantidade de pessoas morrendo no nosso país não é brincadeira. Né? O grau de transmissão continua existindo. Então, é irresponsável aquele gestor que colocar a educação para o retorno. Porque nossas escolas já não tinham estrutura sanitária antes da pandemia, imagine agora. Os banheiros todos quebrados. Eu sou professora do município de João Pessoa. Né? Os banheiros quebrados, pias quebradas. Né? Às vezes é uma pia para 300 alunos na hora do intervalo, como é o caso da minha escola. Então, como é que você vai garantir um retorno seguro para as nossas crianças, para os trabalhadores, né? Que em sua maioria são grupos de risco. Né? Então, você tem professores, funcionários de secretaria, o pessoal de serviços gerais, né? Que tem, em sua maioria, comorbidades. Então, como é que a gente vai colocar essas pessoas em risco e as famílias? Porque as crianças, ao se deslocar, vão levar, né, a transmissão do vírus para suas casas. Então, é irresponsabilidade. Não defendemos o retorno das aulas só com o fim da pandemia, com vacina, porque é colocar nossas crianças, os trabalhadores em educação e suas famílias numa situação de risco, de contaminação, e que a gente não defende isso, a gente defende a vida. E o Estado tem que garantir o socorro econômico a essas famílias. Eu queria insistir nesse assunto educação pela importância dele, mas também porque a senhora é professora e a gente também tem uma candidata que foi secretária, sim, de educação aqui em João Pessoa.
Inclusive, o prefeito Luciano Cartacho diz que foi feita uma revolução silenciosa na educação e que Edilma seria a melhor pessoa para representar essa gestão que foi feita na educação aqui de João Pessoa. A sua avaliação em relação a essa candidatura de Edilma Freire, já que a senhora, inclusive, é professora da rede municipal de ensino. Qual é essa sua avaliação e quais são as propostas em relação à educação aqui na capital? Eu acho que essa revolução deve ter sido no gabinete de Edilma, porque a realidade das escolas no município de João Pessoa são catastróficas, né? São as salas de aula superlotadas, ventiladores quebrados, professores adoecendo por conta do calor. A gente está entrando no verão, ano passado era professor em sala de aula adoecendo, certo? As escolas extremamente precarizadas, merenda de péssima qualidade, né? E aí, uma das coisas que ela repete, né? Acho que virou até um refrão da campanha: construímos não sei quantas creches, aumentamos a quantidade de alunos atendidos na educação infantil. Eu costumo dizer o seguinte: primeiro, a quantidade foi insuficiente. A gente tem uma demanda de crianças fora da creche enorme. Segundo, a gestão construiu um prédio e ficou olhando de fora. Eu costumo dizer isso. Porque as condições de trabalho dentro das creches e as condições de acolhimento de nossas crianças é uma coisa de dar pena, né? A gente teve, ano passado, creches que passavam 15 dias, as crianças almoçando todos os dias arroz e carne moída. Não tinha mais nada, não tinha fruta, não tinha verdura. Então, dizer que essa gestão é revolucionária só foi no gabinete dela, porque não chegou aos trabalhadores de educação. Pergunte um trabalhador de educação, né, qual foi a revolução que essa gestão fez. Uma gestão que não tem política pedagógica, certo? Não discute com a comunidade escolar um projeto. Os índices que estão colocados aí são graças aos profissionais de educação no município de João Pessoa, que são extremamente qualificados e responsáveis, né? Então, por parte dessa gestão, a gente viu um abandono. E na pandemia isso piorou. A atitude da Secretaria de Educação do município de João Pessoa foi de genocídio. Desde o primeiro instante, obrigou os prestadores de serviço ao trabalho presencial, certo? E enquanto que os trabalhadores estavam todos aterrorizados, no início da pandemia, a Secretaria baixou uma circular, para todos os prestadores de serviço, né? O que é isso? Né? Obrigar aquele que tem um contrato frágil a ir a trabalhar, porque senão, no final da gestão, né, o contrato é rompido. Então, é uma postura extremamente genocida da Secretaria de Educação. Teve uma postura de distribuir, ao invés de distribuir cesta básica para os alunos, né? Inclusive, teve todo um movimento de trabalhadores para que isso fosse feito, né? Com os recursos da merenda de cesta básica, optou por distribuir quentinha. Então, todos os dias, desde o início da pandemia, as famílias saíam de casa, certo? A mãe saía de casa, se dirigia à escola, pegava uma quentinha e voltava para casa, né? Que atitude foi essa nisso? Aglomerou as mães, aglomerou as famílias na porta das escolas para receber uma quentinha. Enquanto que poderia ser transformado isso em cesta básica e distribuído. Inclusive, teve todo um movimento dos trabalhadores em educação, com carta ao Ministério Público, carta à Secretaria de Educação, para que acabasse com esse processo de distribuição de quentinha e trocasse por cesta básica. A secretária fez? Não, ignorou. Porque será que ela precisava das pessoas circulando? Não sei, né? Então, ela pode responder porque que ela precisava das pessoas aglomeradas nas portas das escolas todos os dias para pegar uma quentinha. Ela precisa responder isso. Então, como trabalhadora em educação, eu diria que essa gestão é a gestão de abandono dos filhos dos trabalhadores em educação. Não teve uma política pedagógica nesse processo. Tocou os projetos que já existiam nessa gestão de forma muito precária, inclusive aniquilando alguns, né? Então, ela deve ter tido uma gestão revolucionária dentro do seu gabinete. Acho que ela organizou direito um gabinete dela, porque as escolas, essa revolução não chegou. Pelo contrário, há um processo de deteriorização
e, sobretudo, um processo de não valorização dos profissionais da educação, né? Então, para você ter ideia, a formação continuada que a Prefeitura oferece aos trabalhadores em educação, ao invés de recorrer às universidades, temos tantas universidades, tantos profissionais capacitados, né? Hoje nossa formação é dada online por uma empresa de telefonia. Então, é um descaso completo com os trabalhadores em educação, um descaso completo com a educação no município de João Pessoa. E o que a senhora faria de diferente? Qual é a sua proposta para a educação da capital? Primeiro, a educação ela tem que ser feita de forma coletiva. Não tem como se fazer educação de qualidade sem que a comunidade discuta que projeto pedagógico quer para a sua comunidade. Essa é a primeira coisa. Os trabalhadores, os pais, os alunos precisam sentar e dizer o que é que querem, né? E definir seu projeto político-pedagógico. Educação democrática de qualidade, né? Então, um legado também da gestão Luciano Cartacho é o fim das eleições para gestor das escolas, acabando com o processo democrático de gestão das escolas a partir da eleição de gestor. Acabou. Os diretores hoje são indicados, né? E a gente sabe muito bem que transformam-se hoje em cabos eleitorais, né? Então, são indicados, acabou esse processo democrático. Segundo, educação pública de qualidade para todos. Não queremos, não vamos permitir que no município de João Pessoa a gente tenha pessoas enriquecendo, acumulando patrimônio em detrimento da educação. Educação pública de qualidade estatal para todos. Processo de estatização acabando com o enriquecimento de alguns, né, em detrimento do processo de educação, né? Então, dizer que educação tem que ser feita a partir da construção dos conselhos populares, que projeto querem para a educação e o mais democrático possível no interior. Um legado que Luciano Cartacho deixa é o fim do processo democrático de eleição para gestores das escolas. Queria fazer uma pergunta agora do aspecto mais político. A senhora foi candidata ao governo da Paraíba, teve 3.146 votos. A disputa aqui em João Pessoa tem um número muito alto de candidaturas, são 14, e o que a gente vê é que não houve união dos campos, nem de direita, nem de esquerda. A gente tem uma briga hoje, por exemplo, do PT com o PSB, a gente tem a candidatura do PSTU, do PCO. Por que não deu para sair uma união, por exemplo, da esquerda para enfrentar a direita aqui em João Pessoa? Primeiro, entender que nós, né, pautamos um chamado a uma alternativa socialista e revolucionária na cidade de João Pessoa, né? Entender que o nosso projeto é de construir uma sociedade que destrua esse sistema capitalista, né? Então, é um processo de chamar o povo, chamar os trabalhadores a discutir e entender que esse sistema não vai resolver o problema do povo e dos trabalhadores, porque é um sistema pautado em acumulação do lucro, né? Em detrimento do trabalho, ou seja, aquele que trabalha, que produz a riqueza, que está lá na fábrica produzindo, né, um produto que vai ser vendido, ele não tem o direito de ficar com essa riqueza, ou seja, essa riqueza é acumulada por o dono da empresa, pelos empresários. Então, entender que nesse momento esse projeto não é um projeto que unifica setores de esquerda. Deixa eu só interromper, porque falta 1 minuto para a entrevista, então espaço para suas considerações finais, inclusive. Primeiro, agradecer você, Daniel, e a Karine, né, pela entrevista. Agradecer, né, para a gente é muito importante, porque esse processo é extremamente injusto com os partidos da classe trabalhadora, né? A gente não tem o mesmo tempo de TV, não é nos dado o mesmo aparato que os partidos, né, daqueles que detêm o poder. Dizer, né, e chamar vocês a construir uma candidatura, né, de um partido dos trabalhadores, do povo pobre, dos negros, das mulheres, que quer colocar João Pessoa no rumo da construção de uma sociedade justa, uma sociedade socialista, uma sociedade revolucionária. E chamar você
nas eleições, votar 16 Ramadanta para que esse projeto possa, né, permitir que os trabalhadores e o povo da Paraíba tenham condições de vida. Convidar também para acessar nossas redes sociais, né, o Instagram e o Facebook do PSTU e de Ramadanta, e acompanhar e sugerir, né, discussões sobre o nosso programa de governo, sobre, né, o que a candidatura pode fazer na sua comunidade, né, a partir da organização dos trabalhadores dos conselhos populares.